Entrevista. Vamos lá. A proposta de tarifa zero em BH movimentou o debate na capital, né? Esse projeto foi derrubado na Câmara de Vereadores, tá? E eu quero saber o seguinte, é viável? É possível? Como fazer? Tem um estudo da UFMG, eu converso agora com o Guilherme Daltro, que é secretário municipal de governo. Daltro, Guilherme, boa tarde, você esteve, né, à frente de um estudo, né, e se aprofundou muito nesse debate do tarifa zero. Eu pergunto ao senhor, primeiro, por que esse projeto não passou? O senhor acha que os vereadores enxergaram a inviabilidade técnica dele ou foi motivação política? Boa tarde, William. Eu acredito que foi por responsabilidade dos vereadores de Belo Horizonte, né? A gente tem dialogado desde o começo, quando esse projeto conseguiu reunir as assinaturas para que fosse a plenário, e a gente foi muito claro que a gente estava disposto a dialogar, né? Foram mais de 7 reuniões e isso a gente deixa bem claro, porque por parte do movimento Tarifa Zero foi colocado que não teve eco nesse diálogo relacionado com a prefeitura e de fato teve, né? Nessas reuniões a gente colocou a impossibilidade da forma como foi apresentado o projeto, dele caminhar. E mais do que isso, alguns vícios de iniciativa que permitiam que ele seria inconstitucional. Ou seja, se ele passasse na votação em plenário, obviamente a gente teria que entrar com uma DIN, né, para poder derrubá-lo, porque o projeto era inconstitucional. Agora a gente é inconstitucional? Porque ele misturava alguns benefícios que são federais, como o Vale Transporte, né, trazendo ele para uma tarifa municipal. Então a prefeitura, os vereadores estavam legislando sobre uma lei federal, é isso? Exatamente. Eles não podiam fazer isso. Não poderiam fazer isso, mas eu acho que o cerne da discussão, e foi para onde a gente levou, foi para a seara orçamentária, né? Foi apresentado um estudo, e aí é bom que a gente deixe de antemão, que foi uma boa intenção por parte do movimento Tarifa Zero, de buscar uma solução de uma nova modelagem do transporte coletivo de Belo Horizonte. Isso é louvável. Tanto é que no começo, desde o princípio, a gente elogiou essa iniciativa. Só que assim, eu acho que a gente dentro de um debate de uma disputa dessa, eu vou ter uma tese, alguém vai ter uma antítese e a gente trabalha para chegar numa síntese. Não foi possível porque os autores do projeto, desde o primeiro momento, colocaram que a única forma de viabilização da mudança do transporte coletivo de Belo Horizonte teria que ser o tarifa zero. Não seria uma tarifa social, não seria algo que a gente buscaria em Brasília através de recursos de subsídio do governo federal para que a gente tivesse esse financiamento com efetividade. Não, deixa eu fazer uma pergunta. Hoje nós gastamos 720 milhões de reais, né, de repasse para essas empresas de ônibus. Isso Correto. Nos últimos anos. Nós tínhamos lá 200 milhões, depois passou para 500 milhões e pelo que eu observo é um saco sem fundo. A gente não consegue, o tempo inteiro tem que estar repassando isso aqui. Com esse modelo, né, do tarifa zero, a ideia era criar, né, por exemplo, empresas até 9 funcionários, elas não pagariam, né, pelo transporte dos funcionários. Correto. Acima disso, uma taxa de cento e poucos reais. 165 reais. 165 reais. Isso não dava para fechar a conta, né? Usando esses 720 mil reais de repasse? Como eu falei, a proposta é muito bem intencionada, só que ela não para de pé na realidade dos fatos. As coisas são como elas são, né? Não como a gente gostaria que elas fossem. Obviamente, a gente pode transformar como a gente gostaria que fosse. E num estudo do Cefet foi apresentado um aumento de demanda em cidades que implantaram o tarifa zero de até 400%. Ou seja, a gente está falando para Belo Horizonte algo em torno de 5 bilhões. Então você está me dizendo que depois que você implanta o tarifa zero, você tem um aumento de público dentro daquele ônibus, é isso? Exatamente, um aumento de público é isso? 400%. Naturalmente, essa tarifa que as empresas acima de 10 funcionários pagariam, também iria acompanhar esse aumento para poder subsidiar o sistema. Se essas empresas, e isso é um levantamento nosso da Secretaria de Planejamento, que previa, já que não havia uma sanção no projeto para inadimplência, previa que teria uma inadimplência em torno de 70% desse valor. Essa conta sobraria para alguém. E como eu falei, coloquei em outras entrevistas e reitero, dinheiro não brota de combustão espontânea, ele somente muda de lugar. Se porventura isso recaísse sobre as contas da prefeitura, a gente teria que tirar dinheiro da saúde, teria que tirar dinheiro da educação. Eu acho que as pessoas de Belo Horizonte reconhecem o trabalho que é feito hoje
através dos centros de saúde PPP, das EMEIs de PPP, e a gente teria que, obviamente, num contexto desse, de ter que subsidiar ainda mais e colocar mais recurso público para poder subsidiar o transporte coletivo. Naturalmente. A gente não tem cidade que está funcionando tarifa zero? Temos cidades, Me dá um exemplo, vamos lá, que vocês pegaram e falaram assim, aqui foi legal. Vamos dar um exemplo, inclusive até conversei com o prefeito de Caucaia. Caucaia, fica onde Caucaia? Caucaia fica próximo a Fortaleza, na região metropolitana de Fortaleza. É uma cidade muito bonita, inclusive falei isso para o prefeito, falei, olha, tem a praia de Cumbuco, adoro Caucaia. Só que Caucaia, lá tem o porto de Pecém. Então eles recebem um royalty da exploração do porto de Pecém, que aí sim é um recurso que ele pode fazer esse tipo de política subsidiada. Belo Horizonte sobrevive de ISS e IPTU. Para as pessoas só entenderem, traduzindo em miúdos isso, ISS é imposto sobre serviço de qualquer natureza, né? Essa é a base da arrecadação de Belo Horizonte. Belo Horizonte não tem exploração mineral, né? Ainda mais agora com o prefeito Álvaro Damião também querendo encerrar definitivamente a exploração mineral na Serra do Curral. Então a gente sobrevive desses impostos. As cidades que recebem imposto da exploração mineral, que recebe imposto de royalties de petróleo, que recebe imposto de royalties de portos, essas cidades têm uma receita per capita muito maior do que a de Belo Horizonte. Sim. E aí pode fazer a implantação. E assim, só para deixar claro, Caucaia tem 400 mil habitantes, né? Foi implantado em Caucaia o tarifa zero. Fortaleza, que tem uma população muito parecida com Belo Horizonte, não foi implantado. Então, assim, eu acho que é sintomático. Não abraçaram isso. Não abraçaram por conta dessa falta de sustentabilidade a médio e longo prazo. Agora, nas cidades onde você tem implantando o tarifa zero, aumentou o número de passageiros e provavelmente dos municípios vizinhos. Por exemplo, se você coloca aqui em Belo Horizonte, a região metropolitana acaba usando o serviço mesmo sem morar na cidade, é isso? Correto. Isso daí seria outra questão complexa que a gente gostaria que a gente apresentou para as pessoas autoras do projeto Tarifa Zero, que na verdade a gente tem que trabalhar pela melhoria do transporte coletivo e a integração com o transporte metropolitano, né? Hoje a pessoa sai com 5, 6 cartões no bolso para poder fazer a sua baldeação vindo do interior, né? Vindo da região metropolitana, trabalhar em Belo Horizonte. E isso foi proposto desde um começo para que a gente tivesse uma visão mais ampla de toda essa questão do transporte coletivo, né? E desde o começo foi colocado para a gente que o formato que seria válido somente seria o tarifa zero. Não quiseram ceder. Minha campanha política é essa e não vou conversar. Exatamente. Deixa eu te falar uma coisa. Assim a gente paga 720 mil, né? Para poder fazer o sistema passagem ficar a 5,75. Eu lembro, em algum momento, quando a gente falou desse aumento, ou desse reajuste para 5,75, que sem esse subsídio da prefeitura de 720 milhões de reais, a passagem passaria para R$10, é isso mesmo? Exatamente, esse é o cálculo que a gente faz, né? E é bom que se diga de maneira muito clara que todo o sistema de transporte coletivo no mundo inteiro é deficitário. Então ele tem que sobreviver. O Estado tem que... O metrô de Nova York, que eu acho que as pessoas têm como exemplo, ele dá um déficit de 15 bilhões de dólares por ano. De prejuízo? De prejuízo. Então, obviamente, a prefeitura de Nova York, né, paga juntamente com o governo de Nova York, paga por isso. Agora, com essa história de aplicativo, os ônibus não estão sofrendo muito? Aplicativo de moto, essas coisas, não deu um prejuízo na turma do ônibus? E eles também não estão berrando em função disso? É justamente o que a gente quer construir, dialogando, e aqui eu já posso anunciar de antemão, a criação de um comitê com pessoas que têm pós-graduação, que conhecem de mobilidade urbana, em um projeto sustentável de tarifa social. E por que a gente vai fazer isso? Porque, de fato, a gente entende que cada caso é um caso. O sistema de transporte coletivo de Belo Horizonte vem perdendo a cada dia passageiros. Por quê? Porque o cidadão que mora no bairro Concórdia, trabalha na Afonso Pena, ele deixou de vir de transporte coletivo. Ele passou a usar o Uber Moto. Porque a tarifa 5,65, obviamente ele vai pagar 6,50 no Uber Moto. E esse passageiro que dava lucro à empresa de ônibus, porque ele percorria uma pouca distância. O passageiro que percorre uma distância maior, de 30, 40 quilômetros, esse dá prejuízo. E no equilíbrio
orçamentário da empresa acabava valendo a pena. Só que com a queda desse passageiro que saiu do sistema de transporte coletivo, o prejuízo foi muito grande e, naturalmente, isso foi passado ao subsídio que a gente hoje executa, que a gente considera na prefeitura, que é a nossa terceira secretaria. Tá. Né? Eu sugeri aos autores do Tarifa Zero para que a gente trabalhasse a 4 mãos um modelo do novo contrato de concessão de transporte coletivo para Belo Horizonte. Isso foi colocado de maneira clara, que eu quero levar isso para a Câmara, porque 20 anos atrás, quando o prefeito Fernando Pimentel fez o contrato de concessão, tinha algumas questões que não estavam na ordem do dia. Por exemplo, a gente está indo agora à China para ver a parte de eletrificação, que é o primeiro passo para ônibus autônomos. Hoje o passivo maior das empresas de ônibus é o passivo trabalhista. Né? Então a gente tem que estar na vanguarda das boas soluções e por isso anunciamos esse comitê para que a gente tenha efetividade com pessoas que têm expertise na área, o Cefet, especialista em mobilidade urbana, o ex-secretário de mobilidade urbana de Porto Alegre, enfim, a gente vai trabalhar nesse sentido. Você está falando para mim que não dá para colocar o tarifa zero. Aí você vai falar assim, mas a gente vai criar um comitê para fazer a tarifa social. E como é que você vai pagar essa conta? Essa tarifa social a gente pensa e já tem uma sinalização do governo federal. O prefeito Álvaro Damião teve com o presidente Lula, o questionou a respeito dessa situação. Estamos encontrando eco no governo federal, nesse subsídio, um aporte do governo federal para que a gente possa, em algumas camadas da população, CAD único, BPC, né, mães atípicas, que a gente possa. Hoje a mãe atípica ela já tem um tarifa zero, só que ela tem só quando ela circula com a criança. A gente quer estender para que ela possa ter o tarifa zero, porque ela deixa a criança na escola e quando ela retorna, ela tem esse benefício também. Então essa extensão a gente consegue executar e eu acredito que a gente vai ter essa parceria do governo federal para poder executar. Bom, então o que a gente pode esperar é um comitê para analisar, né, a situação do transporte, falar dessa mobilidade. Sim. Agora eu solto um desafio para o senhor. Se o senhor conseguir um número de motos e carros que estão a serviço do aplicativo no estado de Minas Gerais, ou melhor, na cidade de Belo Horizonte, em tempo real, o senhor ganha uma medalha com o melhor secretário do ano ou do planeta. Porque ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Eu acho que a mentira contada 1000 vezes relacionada à caixa preta da BH Trans, que depois abriram e não encontraram nada. A BH Trans é uma empresa que foi modelo de gestão de trânsito para o Brasil inteiro durante muito tempo. Na verdade, a caixa preta são dos aplicativos. Né? A gente tem que entender de fato, né, o formato como isso é construído, a precarização do trabalho que isso envolve, principalmente relacionado ao Uber Moto. Né? É um desafio muito grande para quem toca Uber Moto, o perigo diário desse trânsito caótico que a gente vive em Belo Horizonte e obviamente poderia ser minorizado se a gente trouxesse de volta o passageiro do transporte coletivo. Bom, eu queria agradecer neste exato momento, né, o secretário municipal de governo, o Guilherme Dalto, falando sobre o tarifa zero. Só para vocês terem uma ideia, o Peixe me mandou agora aqui para o preço, né, por exemplo, a pessoa que está saindo lá do bairro Concórdia, indo para a Praça 7, ele está pagando de Uber Moto R$ 6,38, só não tem o tempo daqui da corrida. Ele pagaria de ônibus, para ficar mais tempo na condução, R$ 5,75. E aí ele acaba optando por esse serviço. O problema é que a gente não sabe quantos veículos de aplicativo estão rodando hoje na cidade e qual é o impacto. Por isso que quando aquele projeto de colocar o carro de aplicativo que está em corrida na pista do MOVE, eu falo, como que você vai aprovar um projeto desse se você não sabe quantos carros tem? Secretário. William, muito obrigado. Tá? Eu gostaria só de fazer um parênteses rapidinho aqui, sim, William. Durante esse processo dessa discussão nas últimas semanas, foi uma discussão muito acalorada e a gente entende. Colocaram influências, atores globais, cantores, para pressionar os vereadores no sentido de dizer que eles não seriam reeleitos nunca mais se porventura votassem contra o projeto. Eu quero dizer a vocês, deixar bem claro, que quem vai resolver o problema de mobilidade urbana somos nós. Que a gente não aceita uma celebridade do Rio de Janeiro dizer que o vereador do Pindorama, que faz um trabalho social, não será reeleito, que o vereador da causa animal não será reeleito. Isso é inadmissível dentro da política nossa aqui em Belo Horizontina. A gente tem um prefeito que ama a cidade, que andou de ônibus até os 30 anos de idade
e que tem o total interesse na melhoria da qualidade do serviço e num projeto que seja sustentável de tarifa social. Eu sei que na boa, e vereador não pode ser frouxo, não pode ser aquele político refrigerante, né? Que bota uma pressão e ele estoura logo. Não, ele tem que segurar o rojão e tem que lutar pelo que é bom para a cidade. Queria agradecer mais uma vez aqui ao secretário municipal de governo, Guilherme Daltro. Obrigado, meu irmão. Um abraço, ótima tarde para você.